Olá, bem-vindo ao Tourist Talks. E no episódio de hoje nós vamos receber um convidado super especial que casualmente eu conheci no lançamento do Jangal das Araucárias em Canela em 2022, quando o Jangal foi escolhido pelo Festures como o case do Luxury, que é o stand de luxo da feira. E nós fizemos um evento dentro do Jangal e eu conheci essa pessoa muito especial, que hoje está à frente de duas companhias, a Vogue e a Vogue Tour Travel. Bem-vindo, Douglas, ao programa. Estou muito feliz em te receber aqui Muito obrigado. e muito feliz em acompanhar desde 2022 todo o teu crescimento. Exato. Começamos um pouco antes, né? Isso, na verdade, Douglas, eu estou lendo aqui que você começou em 2012 do zero. Então, uma história muito bem-vinda, né, de crescimento, superação, eu acredito. A gente quer saber um pouco mais de como começou tudo isso. Eu até, ao entrar em 2026, pensei, como realmente é um clichê, mas passa-se tudo muito rápido, né? Então a gente olha a trajetória no qual eu e todo um time, nós temos muito orgulho, mas a gente para e pensa e fala, uau, já uma década, né? Mais de 10 anos aí já atuando. Mas sim, o início de tudo foi em 2012. Isso mesmo. Nossa, é incrível porque você começou também com viagens corporativas e depois você se estendeu para alguns tipos de viagem muito mais exclusivas, viagens que pensam mais no que o cliente gostaria de experiência. Eu acho que hoje você é um dos especialistas no Brasil sobre isso. Bom, é exatamente isso. Quando eu fundei a marca em 2012, eu fundei com um propósito de agenciamento, que era de atender. Eu brinco que até todos eram meus possíveis clientes, né? Eu tinha um cartão e eu entregava absolutamente para todo mundo. Ali eu sempre coloquei essa fase como um turismo generalista. Então a gente fazia o lazer, que era um lazer mais aprimorado, ou até um lazer mais massificado, a gente estava ali atendendo. E também o corporativo. Sim. Mas com o tempo, né, trabalhando ali já com a empresa aberta há mais de um ano, a gente vai conhecendo, isso que é o legal da vida, né? A gente vai passando a conhecer, eu sempre estudei muito o turismo, e eu vi uma oportunidade no mercado corporativo. Sim. E fomos de uma forma automática, fomos inclinados para o mercado corporativo, que era o atendimento de empresas. Então, por um bom tempo, hoje a atual Vogue Tour Corporate, são duas marcas no grupo, por um bom tempo, o mercado corporativo foi a nossa ênfase. E aí, com esse olhar e tendo contato com diretoria, né, com diretores, enfim, dessas empresas, eu percebi que tinha uma certa escassez em qualidade de serviço e atendimento dentro do mercado de roteiros personalizados, né, de uma forma entregue mais genuinamente, com hotéis, obviamente, que a gente entende aí, que acabam entregando experiências mais privates no mercado. Sim. Hoje, tu também já faz parte do Virtuoso, né? Então, assim, para os nossos ouvintes, pessoal de hotelaria, de hospitalidade, moda, de design, nem todos que vão assistir o Tourist Talks são especialistas em turismo. Então, eu queria que tu explicasse, assim, né, o que é esse trabalho tailor-made, que é o que eu mais admiro, e eu, particularmente, como consumidora, é o que eu mais gosto, que tu fazes, e de que forma, e o que é preciso para fazer parte do Virtuoso, que a tua empresa já está lá, né? Que muitos desejam alcançar, almejar fazer parte disso. Como é que é essa história? Como é que o Douglas vem nesse crescimento, começa a fazer esse trabalho, chega lá na diretoria, a diretoria se encanta e de alguma forma depois que tu atinge essa experiência tailor-made com os donos dos negócios, também cresce o teu corporativo, porque eles acabam confiando tanto no teu trabalho que eles aumentam a tua demanda corporativa depois também de volta, não é? Sim, bom, o que eu acho muito importante, hoje nós, a Vogue, falando sobre o selo Virtuoso, o selo você tem uma série de pré-requisitos a cumprir para fazer parte desse seleto grupo, são 34 agências no Brasil, né, de um selo que tem mais de 20 anos de mercado, agências consolidadas, renomadas, e a gente, enfim, explicando um pouco mais, né, para o consumidor final, esse selo, ele não existe só para o agenciamento, ele também existe, por exemplo, para a hotelaria, outros segmentos do mercado, né? Então a gente tem hotéis no Brasil que tem o selo. O que acontece quando a gente faz parte desse seleto grupo, né? A gente automaticamente aí tem
acaba tendo uma autoridade no mercado, né? No mercado, no turismo de luxo, digamos, que é o mais falado hoje ainda, né? Tradicionalmente, né? Porque você conversa ali com o meio virtuoso, com os hotéis, com outros fornecedores, né? Tem empresas de transfers privados, DMCs no mercado, que trabalham numa operação no destino, por exemplo, quando você vai para Tailândia, Indonésia, e que tem um selo virtuoso. Isso por si só já tem um filtro de qualidade, porque são alguns critérios, não vou citar todos aqui para fazer parte desse, são critérios realmente importantes para validar, né? E fazer parte desse seleto grupo, no qual é muito difícil e tem que ser, né? E aí, com isso, os clientes acabam tendo muitos benefícios. Então, por exemplo, quando você viaja por uma agência virtuoso, você pode ter early check-in, late check-out, upgrade de quarto. Nós temos, por exemplo, alguns hotéis que incluem um voucher de $200 para você consumir no hotel. O cliente, ele sempre tem um atendimento, né? As amenidades ali, como quando chega no seu quarto, na sua suíte, é uma forma diferente que eles são abordados com cuidado a mais. Então isso acaba trazendo esse detalhe, esse cuidado. Que é incrível, não é? Quando a gente chega num quarto de hotel, tem aquela amenidade, um cartão com o nosso nome, parece que foi realmente um carinho dedicado pra gente, né? Exatamente, eu acho que assim, é óbvio, as pessoas falam, não custa nada. Não, você tem que mover um time de marketing, muitas vezes para você conseguir uma foto do cliente, né? Não é tão fácil, Não é né? tão Por mais que a gente fácil, tenha redes sociais, mas ali às vezes a rede é fechada, a pessoa é mais low profile, Sim. enfim, a gente quer muitas vezes esse nível de cliente às vezes nem tem foto, né? Exatamente, né? Tem isso também. Mas a gente tenta sempre buscar uma conexão conforme o perfil do cliente. Então a gente já chegou, por exemplo, numa experiência de uma viagem, isso é muito legal, eu gosto de contar. O cliente ele já tinha investido no melhor voo, o hotel no destino era o melhor hotel, basicamente, ali, né? Estava entre os melhores hotéis, o transfer privado, e aí meu time conversou com o time operacional da viagem, as travel designers que desenham roteiros, junto com o marketing, o que fazer para encantar esse cliente que já tem tudo, né? Sim. É um desafio maior. É um desafio. E fizemos um grupo, eu lembro na época, eu participei desse grupo, porque eu acho que é legal a gente viver, né? Eu estou na gestão geral, mas eu gosto de saber os detalhes, né? Eu acho que é por isso que a gente entrega essa qualidade, porque eu sempre estou muito preocupado com isso. E eu falei, gente, eu vou dar eu vou dificultar ainda mais. Além de vocês, o cliente já ter tudo nessa viagem, automaticamente, eu quero fazer algo que não custe muito para esse cliente. Então vocês têm que pensar. E aí começam-se as ideias, isso que é legal, né? Muito legal. Muitas vezes as pessoas não sabem o poder que elas têm de transformar. E aí surgiu uma ideia ali, de muitas mãos, né? Que era de criarmos uma playlist, porque era uma viagem entre pai e filho, que ele via o filho a cada 15 dias e ia passar as férias com o filho. Então nós fizemos uma busca, descobrimos os cantores favoritos do pai e do filho e fizemos uma seleção que durou, eu esqueço essa história, do aeroporto até a propriedade, um hotel. Era para tocar dentro do trajeto do aeroporto pro hotel. Isso. E nisso, a gente recebeu um agradecimento do pai, falando, olha... Até a mim me emociona, isso é muito interessante, muito Eu gostoso, conectei né? com o filho, assim, eu com meu filho, a gente cantou juntos, e olha que interessante, eram músicas de cantores favoritos, e a gente falou, Ai, né? incrível, legal. Deixamos, ele entendeu o recado, e acho que é isso, né? Levar isso. Isso é ir além, né? Com os nossos passageiros. Hoje, a Voge, digamos Voge Holding, né? O braço mais high-end e o braço corporativo. Provavelmente o corporativo é o que te traz mais faturamento. Mas qual é o que tu mais gosta de fazer? Bom, é exatamente isso. Hoje temos 2 marcas no grupo, Sim. né? Em breve uma terceira marca, né? Opa, quero saber de primeira mão. Exato. Nós temos o corporativo que cuida e trabalha e leva para os clientes corporativos, desde hotelaria, locação de veículos, aéreos, enfim, nós temos 8 produtos dentro da Voge Tour Corporate para atender esse cliente, a empresa, né? Que está numa viagem a negócios. E, por exemplo, nós temos mais, que é grupos dentro. E a gente busca também encantar esses clientes corporativos. Então, assim, é uma marca que atualmente está o Augusto como gestor, atualmente sim, né? Porque o Augusto, ele é uma pessoa ali que ele entendeu o propósito
de quando eu fundei a marca, que é sempre levar esse encantamento indiferente. Porque as pessoas associam muito, e é natural. A Vogue, que é a marca de lazer, leva encantamento. Não, as duas levam encantamento. É verdade, a corporativa também as Com pessoas certeza. Eu, sendo atendida por ti, eu ia esperar encantamento. Com certeza. Então, você viu? A sua marca é essa. Cada um na sua proporção. Exatamente. E eu penso que a gente tem um peso a mais porque essas empresas estão confiando nos seus colaboradores. Então, eles precisam chegar no hotel para uma convenção, para um dia de muito trabalho, reunião, pressão, e ter lá um aconchego, um porta-retrato da sua família, que inclusive, dentro da Vogue Tour Corporate, nós temos um departamento que também cuida de encantamento. Um departamento de encantamento. Encantamento, Olha. dentro da Vogue Tour Corporate. Sim. Na verdade, a gente tem para a Vogue Tour Corporate e para a Vogue, que é a nossa marca de lazer, né? E que atuam sempre por cuidado. Um cliente que chega, isso aconteceu, ele já estava mais de uma semana na China, Olha. né, numa feira, e a gente providenciou, ele já estava nesse hotel, ele já tinha o encantamento inicial, mas quase no último dia nós fizemos uma carta da família, colocamos que eles estavam com saudade, um porta-retrato da família, Que incrível. para trazer mais aconchego naquele momento. Então isso dá força para uma pessoa sair Sim. buscando, né? E a Carol ia adorar. Eu ia Ó, amar receber. A Carol, só pra te ter uma ideia, ela viaja agora, fica em 40 torno dias. de 50. 50 dias viajando fora de casa. Imagina, Carol, tu receber uma carta, né? Nossa, é movendo- emocionante, igual eu falei. Parece que vira uma emoção realmente, né? A pessoa se sente conectada. E alguém pensou para isso acontecer. Não é alguma coisa, um desvaneio, é alguma coisa realmente pensada para encantar o cliente. Com certeza, porque reservar um hotel, emitir um aéreo, a gente sabe a facilidade. Hoje que de os- online, né? É mais fácil. Mas o cuidar disso, né, depois, os detalhes, levar esse encantamento, isso necessita de um time cuidando. E sabe o que eu ia te perguntar? Então, falando disso, o que diferencia uma viagem cara de uma viagem verdadeiramente genuína? Uma viagem cara, né? Interessante. Cara, a gente tem muita experiência quando você pode investir, não é? Exatamente. Que as Então- pessoas falam, "Ah, não, eu estou gastando E- nessa experiência, né? E eu sempre, obviamente, a gente trabalha na Vogue com uma curadoria muito seleta de serviços, né? Desde o transfer que pega o cliente, o hotel, né? O hotel sempre é o hotel, né? Então, e claro, por exemplo, se você quer ir para a África, um safari, que seja mais remoto, que você tenha ali toda a segurança que um safari tem que ter, né? Enfim, aquela gastronomia com alta qualidade, você vai pagar por isso, Sim. né? Mas o que diferencia do caro, e eu vou dar um exemplo de um cliente, e que aconteceu em pandemia, é o ser justo para o cliente. Porque esse cliente da Vogue, ele é um cliente que ele é exigente, obviamente, naturalmente, mas ele não aceita, eu vou usar o termo popular, rasgar o dinheiro. Ele não aceita isso. Então ele fala, Douglas, se eu chego no hotel e ele é um cara conhecedor, e eu dei aquele café da manhã, e eu automaticamente tenho aquela, a gente sempre fala, né, que o cliente falou, nossa, esse hotel que eu fiquei, todas as vezes que eu saía da minha suíte, eu voltava, ela estava arrumada. Olha a entrega do hotel. Nossa, Então, super. esse cliente, o que acontece? Ele pode fazer um investimento alto nessa diária, né? Mas vale cada centavo. E aí ele sabe diferenciar o caro. O cara é quando ele paga e não tem a entrega. E não recebe. Isso também acontece no mercado mais private, de viagens desenhadas que a Vogue faz. Então eu sempre falo que o que diferencia é você entregar, né, o que você está cobrando por aquilo. Por aquele Se não se serviço. torna caro. Se não se torna caro, com certeza. Ah, entendi. Não só para o mundo de viagens, né? Para outras coisas também, né? E Douglas, ano passado, a gente assistiu, porque quem acompanha mídias sociais, né? E a gente sabe que também que o turismo é muito impulsionado hoje pelas mídias sociais, onde as pessoas também tomam muito conhecimento do que vem novo, do que existe. A gente viu tu viajando com o João Adib e a esposa dele, lá para o Chibara, no Mar Vermelho. Eu queria que tu contasse assim um pouco essa experiência desse cliente AAA, que tem tudo à disposição o tempo inteiro. As melhores, viver e ter as melhores experiências do mundo. Como é que é quando tu atende um cliente desses? Bom, eu tenho um carinho muito grande, né? Pelo João Adib, pela Cíntia. Essa viagem foi muito legal, muito especial. Mas tem uma questão muito importante, né? Todos que conhecem
eles, né, o João, sabe o quanto o João é empenhado dentro da empresa. Hoje, está entre os maiores empresários desse país. Com certeza. O João, primeiramente, ele é um professor. Eu sempre falo isso para ele. Então, essa viagem, ela teve algo mágico, porque eu brinco, o que eu não aprendi em 4 anos de graduação, eu aprendi em 1 semana de empreendedorismo com o João Adílio, porque ele é essa pessoa. Ele é essa pessoa que respira o empreendedorismo full time. Tem várias experiências na viagem e sempre eu estava ali conectado e escutando, estava atento. Bom, eu mesma Né? estou sempre catando um podcast dele para escutar alguma coisa nova. E o que eu mais acho interessante é que quando essa viagem aconteceu, e foi uma viagem super rápida, a Cíntia liga, fala, eu quero conhecer o Shibara, eu quero ir para esse hotel. Para quando? Para tal data. E geralmente é isso, eles têm uma escassez de data, né, pelos compromissos que eles assumem, né, por serem as pessoas que são. E eu falei, não, vamos fazer acontecer. E esse hotel mesmo é super exclusivo, inclusive esses dias atrás, eu mesmo estava querendo ir lá, eu vou contratar você agora. Com certeza. E eles só têm data para que eu gostaria de ir em março, para comemorar, eu já estaria na Ásia, e iria comemorar os 25 anos de casamento que eu faço esse ano. Não tem data, assim. Eu acho que você consegue essas datas, hein? Eu acho que tem uma chance aí. Sim, a Arábia Saudita por si só é um destino que está em alta. Né? Super em alta também. Vai sediar a Copa do Mundo, né, em algum momento. E também, obviamente, aberta para o turismo. Tem N propriedades surgindo, lançando. Muito. A gente tem esse destaque para o Shibara porque ele é um projeto futurista e diferente de tudo. Justamente. Que realmente, gente, posso falar, Vale a pena. Você esteve lá, então... se vocês têm a oportunidade de ir, tem que ir. Porque ele é diferente. Até a gente comentava lá no hotel, parece que fomos abduzidos. Né? E era isso, parecia que não era a Terra aquilo lá. Isso é muito E, legal. na verdade, ele parece um formato de uma espaçonave futurista. Né? Exatamente, né? É um projeto muito audacioso, né? Imponente. E você chega, quando você chega com o hidroavião, você tem aquela visão aérea, você fala, uau, o que é isso, né? E bom, e como outras propriedades que tem lá. Mas para fechar, enfim, sim, foi uma viagem com certeza muito diferente. E eu sempre ali com eles aprendendo muito, né? São pessoas que eu tenho muito respeito, né? E sou muito grato ao João Adílio, ao Adílio, enfim. E quando eu fiz um post na minha rede social, eu tenho a dimensão de quem são, mas foi muito legal. Falei, João, o meu celular travou. E eu não quis, não, travou. E eu nunca esqueço que um seguidor escreveu, eu pagaria o que fosse necessário para ter uma mentoria com o João Adílio. Imagine, você viajou, 14 horas, só o voo, 14 horas. privativo, só você e seu atro na aeronave. Que foi um acontecimento também, particularmente, uma experiência. Obviamente, a gente tem isso, né, de ser um jato privado e tudo mais, mas não é só sobre isso, é a facilidade mesmo, né? Imagina que embarcamos aqui de São Paulo e voamos diretamente para o Mar Vermelho, na Arábia Saudita. É inacreditável. Sendo o primeiro jato privado a pousar no Mar Vermelho do Brasil. Né? Então, assim, tanto... Não era pouco conhecer o Shibara, tinha todo... Uma logística. Não, toda uma logística e toda uma coisa, um ineditismo Exatamente. Eu acho que você em relação a essa viagem. Correto. Era tudo inédito, né? Então, assim, você viver com uma facilidade que eu digo que você torna muito... É diferente, você passava, obviamente, com toda a segurança e tudo, né? Mas torna tudo mais privado, tudo mais rápido, né? Então, isso, eu falo que desde o momento que nós embarcamos, aqui do Brasil, enfim, e fizemos o trajeto, o helicóptero, que depois o jato, e chegamos até o hotel, e depois fomos para Dubai também, a cada momento era uma experiência, era algo inédito, né? E detalhe, todo esse comando pela Boja. Então, todas as reservas, né, as conversas com o piloto, encaixando para o pouso, slot, enfim. Então, como piloto, vocês tinham que coordenar toda essa experiência, toda essa logística, não é? Nós atendemos hoje um perfil de clientes, mais uma vez, que são muito ocupados, né? E eles automaticamente, eles precisam da informação do pronto. Eu entendo porque hoje, estando na gestão de 2 marcas, com um time com mais, né, de 80 colaboradores, eu me vejo buscando praticidade. Acho que todos nós. Todos né? nós.
Porque hoje você Queremos soluções, exatamente, queremos ali. Se você pode, e eu escutei algo até, acho que foi essa semana, foi ontem, se eu não me engano, que ele fala: tudo que eu posso terceirizar para minha equipe, eu vou delegar para que eu possa usar o dom que eu tenho, que é vendas. Eu achei aquilo muito interessante. E essas pessoas são assim, elas são pessoas muito ocupadas. Então, sim, muitas vezes, para a gente não falar com eles, porque eles estão ocupados, a gente nem consegue, muitas vezes, né, rápido, de prontidão, você precisa falar com o piloto para entender a rota, aí você fala com o piloto. Então, até com o piloto. Achei super diferente isso, né? Uma agência conversar com o piloto da aeronave. Isso é ótimo. Então, com todo esse reconhecimento que você recebeu com essa viagem, com tantos outros pessoas famosas, né, que você vem atendendo, é lógico, pelo que você presta de serviço, que é incrível, o nível de exigência deles para com você mudou também, Douglas? Eu, por si só, sou muito exigente, né? Eu me cobro todos os dias. E de uma forma natural. Eu não tenho esse peso da cobrança. Sim. Eu digo que eu busco fazer o melhor porque isso me deixa melhor, né? Me faz ficar numa zona de conforto. Então, assim, essa exigência, ela não muda, né? Obviamente. Mas sim, o que é importante? Esse perfil de cliente é um perfil conhecedor. Sim. Então, Deve ser difícil o que eles não experienciaram ainda, né? Carol e Gabi, eu digo para vocês que não é qualquer coisa que você vai levar que eles vão se satisfazer. E falo mais, até sendo um pouco mais direto, é um perfil que tem dificuldade com o não. É dificuldade com não. Você vê, então, lembrando que, na verdade, eles são acostumados a terem tudo, né? Quando você vem com uma data que não deu certo, alguma coisa. Exatamente. E uma característica muito legal dos meus clientes, né? Eles são, na maioria, muito simples. Mesmo com todo o reconhecimento que eles têm de mercado, pessoas públicas, obviamente, nem precisamos entrar em poder aquisitivo, são pessoas que trabalham muito para estar onde estão. Eles são pessoas que, a todo momento, e eu uso isso como exemplo, se mostram humildes conosco, com o time. Eu tenho amigos, obviamente, que se tornaram amigos, clientes, né? Acho que isso é algo até que é comum. São 14 anos já Então, é ali natural. atuando, né? Então eu já tenho clientes, amigos ali, mas sempre, obviamente, claramente separando o profissional. A entrega tem que acontecer. O que mudou para ti depois dessa viagem com o João Adib? O que mudou, a minha cabeça mudou completamente. A sua, claro. Também você passou pela maior experiência agora É, de mentoria exclusiva do Brasil, tá, Douglas? eu acho que eu acredito que sim, né? Eu acho que eu mereço esse título. Mais uma vez, né? A todo momento é muito legal, porque é natural do João Adib. Ele é um cara que ele fica pensando ali e as coisas vão acontecendo, né? Você vê a CIMED, a potência que é. E assim, eu falo que mudou porque eu me permito a entender, e eu sou curioso com essas pessoas, porque eu comecei do zero a empreender, e a gente tem referências, né? E essas referências me norteiam. Então estar com uma referência na sua frente, te falando como você deve fazer, juntando com a sua força de vontade, com o que eu já construí junto com o time, Deve ter te aberto muitas portas. meu Deus. Essas portas são abertas a todo momento. Estou aqui, não estou? É verdade. E para nós é um prazer, porque ouvir você falar me encanta muito, Douglas, porque assim, você é uma pessoa muito batalhadora, né? Então você veio do interior do Paraná, assim, hoje você é uma referência no mercado nacional. Então, assim, eu mesma sou uma viajante assim, habitual, eu viajo muito a trabalho e também a lazer, então eu mesmo tenho muita vontade de viajar com você, porque assim, eu sei que você proporciona experiências que valem a pena. A gente não tá falando só de dinheiro, né? Então, experiências que, tipo, nem eu estaria acostumada a isso, mas você consegue abrir os olhos pela tua experiência toda que você vem construindo. Então, Exato. A gente até conversou sei. nos bastidores, falando sobre as suas viagens. E eu valorizo muito isso. Eu adoro uma pessoa viajar. Tem assunto. A Carol tem aí no mínimo 60 países. Ela fala que tem vontade de viajar comigo, mas eu estou com desejo de ir para um desses países que você já chega. Sim, eu sei de cor. É local. Eu sou no local em alguns lugares. Ela já é local em vários lugares. E é sobre isso mesmo. Você falou
algo que é muito interessante. O que que eu busco? A conexão. Primeiro, as pessoas falam, vem aí, né? Tem uma era de viver o local, ir para aquele destino. Tem muita gente que não quer. Tem muita gente que não quer ir no museu, que quer curtir o hotel extravagante, que Sim. quer curtir a piscina. O brasileiro tem uma cultura de, obviamente, tá em lugares ali que uma pessoa que a gente fala os influencers, né? Essa era pessoa- uma pergunta que eu uma- queria te fazer. Exato, uma influenciadora do mercado tem muitos brasileiros, a gente percebe o poder que tem o influencer de abrir esse destino. Mas você tem essas pessoas, que eu acredito que você seja um perfil desse de viajante, que vai para explorar tudo que aquele lugar tem a oferecer. Quando eu digo tudo, tudo mesmo, né? Abrindo ali possibilidades, desde da culinária, daquele país, da cultura local, da religião deles. Das pessoas. Sabe o que eu estava comentando com a Gabi no outro episódio? É que eu chego num lugar agora e eu já quero ir em casamentos. Porque eu já quero ir num casamento para entender como funciona essa relação, que é cultural também, né, daquele país, como as pessoas casam naquele lugar. Então, para mim, hoje, eu ser convidada para um casamento no destino, eu já fui em vários lugares, na Indonésia, eu já fui na Índia, num casamento maravilhoso, eu já fui na China também num casamento. Então, eu pude presenciar justamente isso. E eles tiravam sarro de mim em alguns momentos, porque na China mesmo, eles são tão habituados a comer com o hashi, e nem muitas vezes tem aquela, não é áspero, eles são muito lisa a superfície, e às vezes escapa quando você vai pegar o hashi. E eles tiravam os convidados tiravam sarro de mim, mas eu estava tão feliz, até feliz em eles tirarem sarro de mim. Você mesmo, Porque experiência. foi um momento gostoso, uma besteira dessa, né, Douglas? Então, assim, eu acho que quando a gente viaja, a gente quer usufruir o high low. Eu acho que as pessoas querem esse momento, né? O melhor do hotel, o melhor do destino, mas eu também quero ir num casamento, não importa de quem seja, Ou num sabe, restaurante local. num restaurante local. Você vai que ele não é conhecido, que ele não tem a famosa estrela Michelin, Isso, e mas que você vai ficar marcado para você. E eu escutei isso, já notei. Então, se eu tiver a oportunidade de Tu já trabalhar a viaja, né? experiência para você, eu vou fazer um casamento a conta. Aliás, se vocês dois forem, eu vou junto, se eu tô avisando. gente, vai Aí ser maravilhoso. no grupo, aí a gente já pode contar outras pessoas e assim vai. Mas você deu esse exemplo, eu escutei até, estava escutando, e eu acho isso muito legal, porque eu tive uma experiência parecida, eu não diretamente, eu viajei com meu videomaker, e fomos para a Costa Amalfitana, gravamos, e no final eu peguei e falei, vá curtir, né? Chega, não quero ver mais uma câmera na minha frente. E nisso, eu fui para um restaurante mais tarde, e quando eu estava voltando para o hotel, eu vejo ele atravessando a rua e com muitos doces. Daí eu peguei e falei, e aí, aonde você estava? Daí você acredita que eu estava descendo e eu vi uma festa local, de paróquia, de igreja. Parei porque eu achei a música legal, cheguei, eles me receberam tão bem, os italianos. Olha que E gostoso, gente. eu comi, eu dancei, e agora eu tô levando doces para casa. Isso é parecido com o Brasil, o docinho, né? Que você leva para alguém, que no caso você não tem para quem levar. E quando ele me contou essa experiência, como foi lá, que ele me deu isso tão local, me surgiu aquela vontade, falei, nossa, interessante o que você me deu. Então é sobre isso, essa conexão, sabe? E o Douglas como consumidor. Com... O Douglas como consumidor de hospitalidade, de turismo, como tu organiza as tuas viagens? O que que tu gosta? Olha, eu não quero usar o termo que a gente vai ficando chato, né? Nós vamos ficando exigentes. Bom, tem algo que eu venho pensando muito, e é isso, não dá para se ter tudo, né? Inclusive tem uma frase que eu tenho ela comigo, eu carrego, que é tudo não terás. Eu acho que essa é uma frase bíblica e muito forte, porque hoje eu amo viajar, obviamente, né? Não só trabalhar com viagens, eu tenho isso em mim, fiz 14 países, né? E a Antártica, né? Um continente, ano passado, mas eu não sou o turista mais. Por mais que eu vá, ou se eu não for para mostrar no meu Instagram, para despertar o desejo, ou se eu for numa viagem técnica, né, a convite do hotel, às vezes eu vou como turismo, mas não tem. Sempre tem o Douglas profissional analisando Avaliando, inclusive, né? a todo momento. É. Então, sim, o que mudou é que eu acredito que eu não vou ter mais nessa vida o prazer de viajar como turista. Porque é um prazer.
você chegar no hotel, não se preocupar com nada, não analisar, enfim. Então isso mudou forte, eu sinto um pouco, obviamente, e também eu não aceito qualquer coisa quando eu estou hospedado, né? Sabendo que aquele hotel, mais uma vez volto naquela pauta, está cobrando por aquilo. Então, e eu sempre estou pensando, e eu tenho alguns clientes, né, que são fortes, que ficam até na mente, né? Apesar dessa expansão da marca, eu não consigo mais, obviamente, saber todos os embates que Sim, estão com acontecendo. certeza, com Mas às vezes certeza. eu estou envolvido, eu acabo me envolvendo. Se eu vejo que tem alguma questão em uma determinada experiência do passageiro, eu chego ali, eu até tento evitar, porque senão eu fico respirando aquilo que é o operacional e que eu tenho time competente para fazer isso, obviamente. Mas automaticamente eu volto naquela questão. Se eu pago por aquele serviço, eu quero a entrega dele. Então eu vou analisando detalhes, gente. Eu sou assim, quando eu vou num hotel, começa a vir muito rápido na minha mente, eu fico pensando: "Meu Deus, eles podiam fazer isso. Nossa, se eu conhecesse o dono ou o gerente Já do faz hotel, eu ia lá dizer isso. Nossa, não sei o quê". Isso ficou o tempo inteiro na minha mente, uma melhoria, trabalhando melhorias para o e hotel. criatividade rodando. Tu chega porque tu tem um relacionamento próximo com esses hotéis, tu chega a passar sempre sugestões de melhorias ou o que que tu faria de diferente? O legal é que eu recebo muitos convites, obviamente, e é uma responsabilidade você ser convidado, né? Porque a ideia do hotel é mostrar o produto dele Uhum. e as nossas marcas poder vender esse hotel, né? Entregar essa experiência. Mas eu sempre deixo muito claro pro hotel. Muitas vezes eu pago, muitas vezes eu sou convidado, às vezes eu tenho, obviamente, algo mais especial, mas eu não me intimido para levantar os detalhes. Hoje eu sou tem muitos hotéis que entregam, né, que me marcaram inclusive para Luau, o que foi isso, né. Mas hoje, o não se intimidar faz, não como você, porque você é diretamente ligado à hotelaria, eu acho que você ainda tem mais esse olhar do que eu, né, porque você viveu e vive isso, né, Gabi. Porém, eu chego, passo, acho que tudo tem uma forma de você se comunicar, né. Sim. E: "Ó, eu acho que isso podia ser melhorado, esse serviço acontece em tal propriedade, não acontece aqui, poderia ser legal". E às vezes eles até têm uma explicação para isso, né, aqui não é cultural, enfim, mas sempre a ponto de E sabe, Douglas, que eu quero te perguntar uma coisa que até considero um pouco, informativa para os nossos telespectadores, que é, assim, o que você, como tomador de serviços da hotelaria, hospitalidade, o que é, assim, inadmissível? Até me pontua 2 ou 3 coisas, porque eu gostaria muito de falar isso de forma clara para as pessoas, porque, são coisas que a gente não pode tolerar, por exemplo, quando você trabalha com hospitalidade. O que não pode acontecer. o que não pode acontecer, se ele reservou por tal apartamento, uma suíte, e a cama casal, a cama é casal. Se ele chegou e isso acontece, eu falo: "Gente, é um detalhe", mas o hotel vai lá e para, ele desenvolve uma pantufa, um chinelo, para o seu hóspede, para trazer esse aconchego, esse conforto, Uhum. né, e chega, os números estão diferentes, que no qual a minha equipe se preocupou em passar: "Olha, o número é X dessa pessoa Também. e Y dessa pessoa". E chega e é um par menor. Então, são coisas que são inaceitáveis quando você tem ali o pré, né, quando você tem um time trabalhando para fazer acontecer. Então seria muito são muitos detalhes realmente, São né. muitos. Então a percepção realmente está nos detalhes, o amor está nos detalhes, então acho que a gente tem que cuidar muito sobre isso, né. Então, eu estava até fazendo um projeto agora também lá no sul, e a pessoa falou assim: "Ai Carol, você fica pensando muito, nos detalhes". Eu olhei para ele, eu falei assim: "Mas é que o amor está nos detalhes, as pessoas percebem realmente isso". Daí ele falou assim: "Não, mas eu quero trabalhar com eventos, as pessoas vêm e vão, é muito rápido". Eu falei: "Mas eu gostaria que fosse um restaurante tão bonito para acolher essas pessoas que vêm no evento, mesmo que fiquem, o que seria uma experiência diferente". "Não, mas elas vêm, elas comem e já voltam rápido". Eu falei: "Mas é que você que está pensando assim". Exatamente. Hoje em dia o turismo eu acredito que tenha mudado muito, as pessoas querem essa experiência, sentar num lugar agradável, que tenha sido pensado a iluminação, as cores, até mesmo o projeto que tenha identidade. Com certeza. E eu falo uma coisa que é assim: "Cuidado para não quebrar o encantamento". Isso. Né, isso é E importante. aí eu saio um pouco da hotelaria, eu sou um amante da aviação, gosto muito de voar,
E eu basicamente já fiz quase todas as primeiras classes, first, né? Mas por analisar serviços. E muitas vezes você percebe, né? Tem companhias que a comissária está 30 anos lá fazendo. Para ela, é mais uma vez, é mais um voo. Mas para aquele passageiro, principalmente se ele tem uma ascensão para voar numa business ou numa first, Nossa. o que ele espera naquele dia? Muitas vezes é um momento especial, né? Ou nem é, ele já fez a aquisição, pagou por aquilo. Ele quer chegar e ter esse encantamento. Então, o que acaba sendo inadmissível, seja na hotelaria, seja, enfim, na aviação, em vários serviços do turismo, é você não trazer o serviço, aquele atendimento, a educação, né? Isso conta muito, essa educação, você levar, de certa forma, um amor por atender. E pensa assim, é um momento especial dessa pessoa, está aqui agora no voo, né? Ou enfim, ela está pagando por isso, porque ela quer usufruir essa experiência, então tem que ser diferente, né? E geralmente são momentos especiais, né? E sim, eu tenho uma história com uma companhia aérea, que eu fiz a compra de um voo em classe executiva, eu cheguei, eu só estava com uma mochila pequena, mas eu não tinha guardado ainda, e passou uma pessoa da econômica e colocou aquelas mochilas maiores, né, enfim, e e colocou e eu falei: "Ei, eu não tinha guardado a minha", né, entendendo que ali era o meu assento, e aí eu fui, ele fingiu não escutar, né, esse passageiro, eu falei: "Bom, meu problema não é com ele, Sim. eu tenho que levar isso para a companhia". E a comissária, quando soube daquilo, ela não teve tato para lidar, né, ela piorou a situação. Então, olha, Te expôs, talvez, para até com. exato, tanto que no final, outras pessoas, com certeza aqui na hora que estiverem, assistindo vão falar: "Não, mas, a companhia decide onde ela quer guardar". Mas veja, eu queria guardar a mala num assento, no qual não foi barato. Numa classe executiva eu tinha minha mochila, depois, com certeza eu poderia ceder para alguém, né. Sim. Mas veja só o problema, colocou ali, não resolveram, durante a noite o passageiro ia até a classe executiva para pegar coisas e Eu não atrapalhar. acredito, mas nem pode entrar, né? Exatamente. Então, mas aí essa salada. Então, assim, olha a experiência que é dela. Nossa, isso não pode acontecer. Isso para mim é inadmissível. Tanto é que eu falo, experiências boas marcam e deveriam marcar mais ainda. Mas experiências ruins, negativas, marcam muito. Tanto que eu tô contando esse episódio para você. Então, e até me deixa surpresa um episódio desse, porque eu fico imaginando numa executiva, você tem uma pessoa o tempo inteiro no seu assento, né, sei lá, movimentando, as coisas, assim, os stuffs dele ali na tua frente, aí À é um frente. pouco complexo isso, né. Então, sobre experiências, né? Douglas, me diz uma coisa, agora com toda essa questão da tecnologia, da inteligência artificial, como tu enxerga as agências de viagens daqui a 5, 10 anos? Bom, essa mesma pergunta me fizeram, na verdade, fizeram não, concluíram, né, as pessoas, quando eu fui, quando fiz a graduação em turismo, sou formado em turismo, e com 20 anos eu abri um negócio, eu estava no último ano da graduação, com mente para 21. E algumas pessoas próximas: "Mas por que que você vai abrir uma agência?". Quando eu decidi, eu já tinha tido experiências, né, sendo que hoje o mercado online está, obviamente, muito. Tá aí, né, você vê Aí. sites reservando hotéis e tudo. Sim, a tecnologia é um caminho sem volta, concordo e sou muito a favor, quero deixar isso muito claro, né. Mas se eu tivesse, sabe, com essa cabeça dessas pessoas, hoje as 2 marcas do grupo não estariam onde estão, né. Então assim, o que que eu digo para você? Primeiramente, Gabi, eu penso, nós estamos num país que tem muita coisa ainda para acontecer. Tem lugares que não tem saneamento básico aí, né. Então, assim, quantas empresas podem surgir, pode fazer acontecer. Então, assim, sobre conhecimento eu tô te dizendo, né. Então, a gente vive muitas vezes um mundo, o nosso mundo, que a tecnologia está avançada, que as pessoas estão fazendo online, enfim, mas e quantas pessoas não têm acesso a isso? E aí vocês vão falar: "Mas o seu público tem muito acesso à tecnologia", mas meu público não tem tempo. Mas muitas vezes meu público, pelo fato do alto investimento, ele quer ter a certeza. Você pode conhecer muitos lugares, mas um ou outro, ou o mundo é muito amplo, tem muita gente que não conhece, então eu chego para aquele meu cliente que é viajado, que conhece toda a Europa, mas ele nunca fez um safari. E nessa hora, o que que ele quer? Alguém que tenha conhecimento. Isso mesmo. E isso, de certa forma, por mais que você busque na internet, você tem que fazer esse caminho. Eu entrego isso pronto para o cliente. E detalhe,
esses anos de experiência com clientes que estão desde o começo, eu tenho hotéis que eu já falo, você vai ficar lá. Não é esse? Aí ele fala, tá bom, porque eu já entendi. Você validou para ele, né? Eu validei. Ele já conhece o perfil dele, né, tu sabe que naquele lá ele vai ficar melhor. Sim, e aí eu digo para vocês, o que nós entregamos, e a gente fala dentro da Voge, até mesmo da Voge por Corporate, que eu também já posso explicar, mas o que nós fazemos da Voge, a gente não tem a internet como concorrente. A internet a gente não entende como uma concorrente, porque o que a gente entrega é muito além. Ela é uma aliada. Doida. Na verdade, o passageiro que nos comparar com a internet, ele começa errado. Na verdade, eu acredito que o público que tu atende é uma grande vantagem competitiva. Vai otimizar teu tempo e tu vai poder dar mais atenção ainda a esse cliente de uma forma especial, carinhosa, montar essa playlist, organizar aquela carta, da família para quando ele estava fora com saudade de casa, isso IA nenhuma vai fazer. Hoje um roteiro, por exemplo, em todos os restaurantes o cliente tem, né? Uma coisa que nós fazemos, eu vou dar um exemplo, nós fechamos, e isso eu já contei até numa outra entrevista, o casal completou 25 anos. Olha, ele tá te vendendo no programa, tu não tá entendendo. Ele pagou 5 anos de casado, e ele queria algo inédito para a esposa, né? E eu nunca esqueço dessa história, que nós fechamos uma parte do Vaticano para a renovação dos votos. Mas, Meu Deus. nossa, está, Maravilhoso. isso você Incrível. compra na internet? Não, então eu acho que a internet é outra história mesmo, né? E assim, pensando nos seus sonhos, porque eu vejo que você é uma pessoa super criativa e também empreendedora. O que você... e jovem. Nossa, Jovem, né? 34, Nossa, 34 anos, o jovem. que vai ser ele com 50? Gente, já tô vendo, ó, muitas coisas boas esse futuro, viu? Se Deus quiser. E olhando para frente, então, o que você pensa, além dos seus sonhos, de um legado que você queira realmente deixar para o setor de turismo? Nossa, essa é uma pergunta forte, sabia? Sonhos, né? Eu sempre trato isso. Tanto que eu tenho uma frase que eu uso desde o começo, né? Que sonhos são motivações da alma. Quem sonha nasce todos os dias. Então eu sempre peço, ao dormir, para que Deus, eu até fico um pouco emocionado, que, assim, Deus, me ajude a acordar com aquela força de vontade de vencer. Porque se eu perder isso, eu vou perder tudo. Eu não tenho problema em buscar clientes, em buscar dinheiro para a empresa no banco, em trazer colaboradores eficientes para trabalhar, mas o que eu preciso da sua parte é alimentar e manter essa chama acesa. Então, e eu digo assim, eu comecei do zero, obviamente, hoje eu tenho uma vida financeira e eu acho isso muito legal, eu escutei de uma pessoa conhecida do mercado e eu trouxe essa frase para mim. Eu tenho muita consciência de classe. Eu sei de onde eu saí, de uma família boa, tradicional, simples, tudo certinho. Eu brinco que o uniforme limpinho, a comida na mesa, né? Na hora de levar bronca, ou uns tapas que naquela época acontecia. Então eu tive essa educação boa, entregue, uma família, uma base muito boa. Simples, mas muito boa. E aí eu construí, obviamente, hoje, e eu sou muito grato, aí falando dos bens físicos, né? Do que eu tenho, da qualidade de vida que eu tenho, né? boa, né? Exatamente. Eu valorizo muito isso. Eu sou uma pessoa que gosto de qualidade, né? Eu gosto, eu brinco, né? Eu sempre falo isso pro Tine, ele sabe. Nosso escritório é numa região muito legal de Curitiba, né? E particularmente eu falo, nossa, a localização é boa. Aí eu sento aqui na sala, eu faço um Nespresso, eu agradeço, eu tenho esse ritual. Mas eu já entendi que bens materiais eu consigo. Porque tudo que eu quis, que eu tive desejo dentro da minha consciência de classe, então veja só, eu preciso hoje ter uma Ferrari, né? Sim. Eu sei, mas dentro do que o meu poder aquisitivo permite, eu tenho. E é muito bom, particularmente. Eu falo que isso eu conquisto. Eu tenho certeza. Não, se eu quiser comprar isso, eu vou comprar. Mas o que eu quero, que a gente vai aprendendo com a maturidade, é deixar esse legado. Então, meu maior desejo é que a Voge Tour Group, né, com as suas marcas atuais e as marcas que irão vir, elas possam perpetuar. Eu posso partir e elas têm que existir. Eu quero que isso seja geracional. Né? Quero construir minha família,
quero, obviamente, meus filhos vão ser livres, mas eu vou deixar ali à disposição o legado para eles. Então, meu maior desejo é construir uma marca que possa gerar muitas oportunidades no mercado, como tem gerado. Quando eu vejo hoje 80 colaboradores trabalhando, que têm suas famílias ali, eu sei da responsabilidade que eu tenho e também da gratidão. Então, meu maior sonho é ter essa marca conhecida, sabendo que eu despertei o melhor de muitas pessoas. Ai, que lindo, muito bonito mesmo, Douglas. Você vai conquistar, eu tenho certeza, eu sou sua fã já. E para encerrar, se tu fosse construir um hotel hoje, um hotel diante de tudo que tu já conhece no mundo, tudo que tu já experienciou, tudo que tu já viveu, como seria esse hotel? Uau, isso é forte. Ela sabe, né? Ela sabe o que ela está perguntando. Sim. Eu digo isso porque eu tenho o agenciamento, né? O corporativo, as viagens corporativas. Nós temos também a Vogue, né? Que é essa marca aí, que eu tenho tanto orgulho, né? Desse time que está ali empenhado, trabalhando todos os dias. Veio uma terceira marca num segmento também de agenciamento para completar. E eu tenho muito desejo de ter, sim, um hotel, né? Então eu já te falava, o que eu imagino, primeiramente, um hotel no Brasil. Cara, eu sou apaixonado por esse país. Eu viajo muito, eu adoro voltar. Falo, meu Deus, estou voltando para o Brasil, porque é diferente. A gente tem experiências, as pessoas se conectam diferente, as pessoas são quentes, aqui é único. E eu acho que essa propriedade eu tenho, porque eu já conheci tanto você também. Sim, eu também né? volto. A gente, obviamente, fica, principalmente no quesito econômico, muitas vezes a gente sabe que tem países que estão aí em um desenvolvimento que você fala, uau, aqui acontece, né? Porém, o brasileiro, Ele é nós, acolhedor, né? essa essência é única. Então, primeiramente, um hotel no Brasil, trazendo a cultura brasileira. Imagino um hotel no Nordeste. Não quero muito amplo, uns 30 apartamentos, uns 30 quartos ali, podendo sempre ter a conexão mais genuína com esse hóspede possível. Eu quero que esse hotel ele seja generacional. Eu quero que vá a pessoa numa certa idade, depois de 10 anos ela volte com seu filho, ela possa voltar com seus netos, sabendo que ela tem uma conexão genuína. E é isso do Nordeste, que eu acho que se entrega muito. É uma delícia lá. Aliás, verdadeiramente importante. Você vai fazer parte Eu também vou fazer. da sociedade, hein? Quem sabe, né, Douglas? Aliás, isso é bem importante, porque com a questão da longevidade, a gente vai ter sempre pelo menos 3 gerações convivendo nos mesmos espaços hoteleiros. E isso, os arquitetos, os desenvolvedores precisam estar cada vez mais atentos. Que legal. Olha isso, uma observação muito interessante, né? Porque a gente é um pouco egoísta, né? A gente pensa na nossa geração, obviamente, né? Eu sou a favor do presente, mas é muito legal esse olhar para o futuro, principalmente no meu caso, que quero ter um hotel e eu vou ter um hotel. E pensando que você pode viver 105 anos, que é o que os bancos hoje em dia fazem quando em planejamento sucessório ou planejamento também para aposentadoria, eles já estão prevendo a questão de 105 anos. Eu já me surpreendi esses dias, eu participei de uma questão assim, e você viu, Gabi, realmente 105 anos, eu nem consigo imaginar poder viver tanto. Então, assim, faça um hotel, então, porque a gente vai estar lá, tá bom? Vivendo essa experiência com vocês. Com certeza, eu acho que 105 anos, né? Espero poder viver, mas bem, com saúde. Com saúde, com certeza. E trabalhando, de um jeito diferente, mas trabalhando. Bom, então eu queria agradecer a presença do Douglas aqui. Ele sabe o carinho que eu tenho por ele. A gente se conectou de uma maneira muito genuína desde a primeira vez. Eu quis trazer ele para o programa. A gente sempre tem nomes tão importantes, que são empresas gigantes, né, Douglas, que são muito faladas, mas a gente aqui também quer trazer grandes talentos e pessoas que estão fazendo grandes diferenciais. E eu estou tão orgulhosa de acompanhar as redes sociais e ver aí famosos, tantos influencers, pessoas que realmente ditam tendências e as pessoas seguem e sabem que quando elas escolhem um produto que é bom, um atendimento, as pessoas tendem a querer consumir isso, né? Então tu tá aí atendendo tantos famosos como a Silvia Braz e tantas outras pessoas. São exatamente isso, são influencers, né? Eles têm esse poder da comunicação. Eu tenho, por exemplo, a Lívia Marques. Eu vejo o quanto ela tem esse poder. Ela estava agora esquiando e ela fez um vídeo assim. Eu vi esse vídeo. Não, isso é global.
Olha o poder. Mas eu particularmente que conheço ele, sei do esforço, né? O quanto a Lívia se esforça para estar onde ela está, né? A Lívia Marques, assim, ela tem minha admiração. A Silvia Braz, sabemos quem é a Silvia Braz, né? Essa mulher que aí tem esse poder de influência no mercado tão forte, né? A gente vê Ana Paula Justus, que foi para a África. Ai, linda. Ela e a Vicky, né? Eu acompanho ela e a Vicky. E quando eu vejo, eu mando um WhatsApp pro Douglas. Douglas, estou muito orgulhosa de ti. Agora, olha aqui, ó, eles estão dizendo: Douglas, obrigado, tu nos ajudou a realizar esse sonho de estar aqui nessa viagem. Então é incrível ver isso. É uma responsabilidade porque são pessoas que estão comunicando, né? Uhum. A gente dá esse atendimento que nós fazemos para eles, para todos os nossos passageiros. Isso é absolutamente protocolo dentro da empresa. Mas, obviamente, essas pessoas estão ali mostrando, e elas têm um esforço para isso, né? Por exemplo, agora nós estamos, a Sasha e o João estão viajando agora conosco, estavam esquiando, enfim, e acredito que já finalizaram essa parte da viagem. E me sinto muito orgulhoso. Ah, não acredito. E me sinto muito orgulhoso. Depois você vai. E Termina, aham. E me sinto muito orgulhoso disso, né? E sei claramente da minha responsabilidade em atender essas pessoas, em atender todos os nossos passageiros. Obrigada, querido. Foi um prazer te receber no Tourist Talks. Eu tenho certeza que a gente vai levar muito conhecimento e informação para os nossos telespectadores. Muito obrigada. Obrigado a vocês e me sinto honrado de fazer parte desse projeto. Já vejo o sucesso vai ser. São duas mulheres aí empreendedoras, né? Estão super conectadas aí com esse propósito de levar essa informação que é escassa para o mercado, Sim. né? Então vocês têm essa responsabilidade de comunicar e comunicar com qualidade, né? Isso é importante. Você sabe o carinho que eu tenho por você, desde a nossa primeira conversa, né? Foi uma conexão ali, Genuína, né? anos conversando naquele hotel maravilhoso, naquela propriedade. Então é isso, conexões. E eu encerro dizendo, né? As pessoas têm uma curiosidade: Douglas, como você faz, né? Para você trazer esse perfil de cliente, conseguir a empresa e tudo. Eu falo, não dá para resumir 14 anos, né? A gente falou muita coisa aí, mas eu falo o poder da conversa. Numa conversa você casa, numa conversa você separa, numa conversa você faz negócio, numa conversa você aceita o convite Sim. e vem aqui para esse momento que foi tão especial. E na próxima, numa conversa, a gente desenvolve um hotel dos teus sonhos. Isso já, tá vendo, gente? Isso é mesmo para a sociedade. Vai adorar. Tá gravado. Obrigada. Tá, gente? Obrigada, gente.